Bom dia, eu me chamo Isabela Jardim, eu estou aqui hoje com os entrevistadores Guilherme Guerra e Thomas Gregório. Nós vamos conversar hoje com a professora doutora da URGS em Física, Márcia Barbosa. A Márcia foi escolhida em 2020 pela Forbes como uma das 16 cientistas que fizeram história no Brasil e também escolhida para o novo governo federal como secretária do Programa e Políticas e Estratégia do Ministério de Ciência do novo governo. Então, Márcia, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. A gente queria começar pelo começo, perguntando como foi feita a tua escolha profissional, uma profissão tão complicada, né? Não é uma profissão que as pessoas escolham tão frequentemente e que é tão ocupada por homens. E se tu puder nos contar um pouco dessa experiência. Bem, eu venho da escola pública brasileira, né, e no meu ensino médio, nem sei se chamam ainda de ensino médio, mas no meu ensino médio, o diretor da escola ganhou um kit de experimentos e disse: Márcia, tu não quer vir aqui à noite no colégio, que também tinha aula, para montar os experimentos? E aí eu me animava, vocês imaginem brincar de montar ácidos, bases, fazer reações, e um momento eu queria secar uns experimentos. Como é que a gente seca? Com forno. Aí vocês vão pensar, micro-ondas, não existia naquela época. Forno elétrico, não existia naquela época. Então eu montei um forno elétrico com tijolos. Peguei tijolos, furei, coloquei uma resistência de chuveiro, na época que os chuveiros ainda tinham resistência. Só que quando eu liguei, caiu o disjuntor do colégio. Aí eu desliguei, liguei o disjuntor de volta, montei, que sabia o que eu tinha errado, montei e estava lá funcionando. Essa animação de ter um problema para resolver o problema e ter sucesso é o que eu queria pro resto da minha vida. E aí eu decidi fazer física, poderia ter escolhido química ou biologia, mas como eu gostava mais de física, eu disse, não, é isso que eu quero fazer, eu quero essa emoção cotidiana de ter que resolver problemas. Tá bem. E as tuas maiores pesquisas são na área dos estudos da água. Por que essa área te fascina tanto? Bem, eu não comecei estudando, todo mundo pensa, sempre estudou água a vida toda? Não, não, não. Eu comecei estudando uma série de outros materiais. E quando eu estudava esses outros materiais, por exemplo, eu estudava muito mistura de colóides. O que são colóides? É tudo que compõe a comida que a gente tem, são colóides. Ou dispersões de plásticos, que também compõem tudo que a gente tem. Só que quando a gente olhava esses sistemas, a gente olhava a água como um coadjuvante. E os resultados não davam muito bem. Então eu disse, não, vou parar um mês, estudar a água por um mês e colocar um modelo bom de água nesses meus sistemas. E lá se vão mais de 20 anos. Esse mês se estendeu, porque eu fui descobrindo um monte de propriedades interessantes da água que afetam tanto os colóides, como os plásticos, como as colas, como o DNA, como as proteínas. Então eu me dedico a estudar as maluquices da água que impactam outros materiais. Hoje em dia a gente desenvolve, tudo isso é teórico, gente, é lá no computador brincando de videogame. A gente desenvolve um filtro para dessalinização, utilizando uma propriedade muito bizarra da água, que é quando tu coloca a água em nanoestruturas, para quem não sabe, nano é o que sobra quando tu pega um fio de cabelo e fatia em 60 mil vezes. Então, assim, nem faca daquelas de japonesas consegue fazer isso, mas se tu fatiar, o que sobra é um nano. Aí tu enfia água dentro de um nanotubo desses, a água flui 1000 vezes mais rápido do que deveria se a água obedecesse às leis normais da torneira da casa da gente. E a gente usa essa propriedade para desenhar filtros para limpeza de água, filtros ainda teóricos, mas que são 1000 vezes melhores do que qualquer filtro de dessalinização, que significa que vocês veem em uma desses locais que dessalinizam no mundo, que são enormes, a gente, se trocar os filtros por esses filtros que ainda não existem, vai ficar muito menor, mais econômico e mais barato. Bom, agora falando um pouco mais sobre a tua participação como mulher na ciência, como que tu faz para conciliar tanto as tuas ações sociais pela batalha das mulheres terem mais espaço na ciência, com os teus estudos sobre as anomalias da água, e, enfim, essa conciliação de duas temáticas que são tão distintas, mas que se complementam também? Eu vejo que tudo é conhecimento.
né? Então, assim, não tem duas Márcias, não tem uma Márcia que segunda, quarta e sexta estuda água e terça e quinta vai trabalhar em gênero. Quando eu estou presente em alguma ação que tem a ver com água e com a física, dando palestra, a Márcia que luta, que também milita, também está presente. Quando eu estou em uma reunião de política científica, por exemplo, eu já participei de montes de comitês que eu era a única mulher da sala. Então, eu entro no comitê, a gente vai discutir política científica, mas ou vai discutir física, ou vai discutir alguma coisa, eu já começo dizendo, olha, anotem, olhem em volta, eu sou a única mulher na sala, mas não se preocupe que eu vou falar muito mais que todos vocês juntos. Então, assim, é pontuar constantemente estas duas coisas caminhando juntas, porque é um único indivíduo que sou eu fazendo essas duas coisas. É fácil? Não é fácil, porque como eu comecei a falar de gênero na área de física, e lá se vão mais de 20 anos, eu sabia que se a minha ciência em física fosse meio ruinzinha, iam dizer, olha lá, ela tá ruim porque tá fazendo gênero, militante, gasta seu tempo. Então eu sabia que eu tinha que conseguir conciliar essas duas coisas. E às vezes eu uso sucesso numa delas para bônus da outra. Por exemplo, eu ganhei um prêmio internacional bem importante, que é o Prêmio L'Oréal Unesco, pelo meu trabalho de água. E era assim, muito interessante porque juntaram, eram 5 mulheres no mundo que ganhavam e juntaram as 5 mulheres. As outras mulheres nunca tinham pensado em gênero. Mas eu, quando ia dar entrevista para o jornalista, perguntando, a água nas proteínas, a água no DNA, eu explicava e 1 minuto depois dizia, mas preste atenção, nós somos pouquíssimas mulheres também fazendo ciência, né? Então, e no meu discurso recebendo o prêmio, eu optei por dizer, olha, nós somos poucas, e usar aquele instante com toda a liderança da L'Oréal, um monte de empresários, em vez de ficar tentando explicar para eles as anomalias da água, eu disse, olha, a participação das mulheres é muito importante, porque ciência é um negócio fascinante, a gente se anima muito, né? Eu disse uma vez, um jornalista me perguntou, o que tu sente quando faz uma descoberta? E a minha resposta é um orgasmo. Vocês imaginem, a gente está proibindo metade da população a ter um orgasmo, que horror! E aí todo mundo riu, mas ao mesmo tempo comunicou uma ideia. Então, tentar usar os instantes que tu está fazendo uma coisa para também fazer a outra coisa, sendo o mesmo cérebro fazendo as duas, eu acho que é a maneira com a qual eu consegui trabalhar nos dois temas. Bom, no mundo onde a área da física, a área das ciências no geral, ela é majoritariamente protagonizada por homens, é muito bacana ver uma mulher, ainda mais considerando a carreira de sucesso da senhora, ter uma participação tão ativa na área. E considerando a tua carreira, onde tem muitas pessoas que se inspiram na tua trajetória, que tipo de conselho tu daria para uma mulher que está pensando em entrar na área ou exercer algum tipo de pesquisa tão específica quanto essa tua sobre as anomalias da água? Sim. Se animem, gente, porque é muito divertido. Assim, ciência é muito divertido. Primeiro, não é aquela coisa na Torre de Marfim, solitária, pensando... Não, a gente trabalha com um monte de gente. Entendeu? Assim, a tua BFF pode ser uma indiana, pode ser uma chinesa, pode ser uma pessoa do outro lado do mundo, porque a gente colabora com essas pessoas como se elas estivessem do lado da gente. Então, é muito coletivo, é muito colaborativo. Então, tem esse lado super animador. A outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que, em ciência, é um trabalho junto. Então, todos os obstáculos não precisam ser da gente. É muito comum para as mulheres, quando sofrem algum preconceito, algum assédio moral, algum assédio sexual, alguma barreira, sou eu que sou errada, eu que sou inadequada, eu sou uma impostora. Quando, na verdade, se tu compartilha com a pessoa do teu lado, isso vale para os homens também. Então, sofrendo alguma pressão, pergunte para a pessoa do seu lado se ela também não está sentindo a mesma coisa. E aí já são 2, 3, 4, 5, 100, tá? E aí a gente consegue montar um exército de pessoas fazendo demandas. Então, a coisa cooperativa, ela é muito eficiente, não só porque ela traz sucesso para o indivíduo, mas porque ela traz o sucesso da coletividade. Então, durante essa carreira, eu militei por mulheres, mas nunca sozinha. Era em grupos grandes, fui aprendendo com cientistas sociais, mas ao mesmo tempo juntando as mulheres na física, e sempre fazendo demandas que não eram a demanda da Márcia, eram demandas coletivas e para a coletividade. A gente tem falado aqui bastante sobre pesquisas da área da ciência,
também envolve a educação, mas o fato é que nos últimos anos o Brasil tem sofrido bastante com a falta de investimentos, tanto na toda a área da educação, mas principalmente na ciência. Queria ter a tua opinião sobre como é que os cortes de verbas nos últimos anos têm atrapalhado a pesquisa científica e o desenvolvimento de novos profissionais na área. Deixa eu começar com antes, tá? Eu venho de uma geração lá atrás, cá entre nós, o Brasil não era nada, tá? Não era nada, tinha pouco investimento e também não era conhecido. Então, quando eu saía para fora do Brasil, ninguém sabia que era no Brasil. A gente foi lutando, brigando e conquistando espaços e a gente virou um global player, tá? E aí, de repente, corta um dinheiro. O que acontece quando te corta um dinheiro, quando tu já tem aquele gostinho de protagonizar? Tá? É o fato que muita gente foi embora, muita gente desistiu, muita gente foi fazer, houve uma uberização da ciência, ou seja, os jovens foram pegar empregos noutras coisas sem usar o conhecimento científico ou foram embora do Brasil. Isso é péssimo, isso a gente precisa reverter. Tá? E não vai ser fácil, vou dizer, porque nesse primeiro ano que nós temos agora, desse novo momento, o orçamento ainda é definido pelo ano passado. Então, assim, a gente está com pouco dinheiro, está super animado, todo mundo com garra, vamos fazer, mas ainda o dinheiro está pouco. Então, a gente precisa, nesse ano, construir planos. Tá? Houve um aumento agora das bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica para dar uma animada para o sistema, mas a gente precisa construir planos robustos, planos ambiciosos. Eu não quero ninguém aí com pouca ambição, mas ao mesmo tempo a gente tem que garantir que a economia vá bem, para os impostos serem robustos, para a gente ter financiamento para conseguir tocar grandes projetos. O Brasil não é um paizinho, gente, ele é um paizão. Então, a gente não precisa pensar pequeno, a gente tem que pensar grande e a gente já aprendeu a pensar grande. O que a gente precisa agora é instrumentalizar com políticas de Estado. E deixa eu diferir políticas de governo com políticas de Estado. Políticas de Estado são aquelas que passam os governos. Então, se a gente ficar óbvio que eu tenho que continuar sempre investindo em ciência, tecnologia, educação e inovação, perpassa o governo que está por aí. Por exemplo, nos Estados Unidos também teve lá um tropeço, o Trump foi um tropeço. E o que aconteceu? Continuaram investindo. Por quê? Porque lá pesquisa, ciência e tecnologia já é política de Estado. Mesmo quando a economia vai mal, o investimento continua quando não aumenta, porque reconhece que ciência e tecnologia é um motor, tá, da economia do país. Então, assim, é uma coisa que já está internalizada, a gente precisa ainda internalizar esses conceitos. Tá certo. Muito obrigada, Márcia. A gente vai fazer um rápido intervalo. A gente já volta para o segundo bloco falando um pouco mais sobre o novo papel da Márcia no governo federal. Estamos aqui de volta com a Márcia Barbosa para o nosso segundo bloco e falar um pouco mais sobre o papel dela no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do novo governo federal. Márcia, eu vou pedir licença para poder ler aqui o nome, para não me enganar. Foi nomeada para a Secretaria de Política e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Queria que tu explicasse um pouquinho para o público sobre do que se trata a secretaria e qual a função dentro dela e quais objetivos e metas tem a secretaria agora no novo governo. Então, assim, o Ministério, ele é composto por um secretário executivo que acompanha a ministra em várias ações e por 4 secretarias. Essa é uma das secretarias e é a que trabalha com ciência e tecnologia. Vocês aí de casa não devem saber nada, e vou te dizer, nem a comunidade acadêmica sabe quais são os projetos que essa secretaria toca. Eu vou dar um exemplo de alguns dos projetos. Quando a gente teve a pandemia, a gente precisava de que pesquisadores desenhassem as ações que eram necessárias e continuam sendo necessárias para a questão da pandemia. Então, se criam redes, então a gente existe, por exemplo, existe uma rede vírus, que é para estudar vírus. Ah, uma rede, sim, top dos pesquisadores que vão dizer, olha, a gente precisa de um edital para desenhar vacinas. Eles já estão desenhando em segunda fase 2 vacinas. Ah, por que fazer uma vacina agora que a gente já tem as outras? Porque a gente precisa dominar a tecnologia nacionalmente. Então, a gente já está fazendo 2 vacinas e um medicamento. O que eu fiz como primeira ação? Não estava nem há um dia no Ministério, eu chamei essa rede e disse assim, agora eu tenho uma outra tarefinha para vocês. Vocês vão desenhar
uma ideia do que a gente precisa fazer com relação à gripe aviária que está aí batendo a porta na Argentina. Tá? Tanto para a contaminação humana, como tratar esse problema com genômica, com política, de o que a gente vai fazer para ela não chegar aqui no Brasil. Tá? Então, essa é uma das redes. Outras redes, a gente tem uma rede clima, que aí se subdivide em clima na saúde, clima para evitar desmatamento, clima para saber o que vai acontecer se a gente tiver uma mudança climática com uma mudança de CO2 brutal. Não sei se você sabe, mas um desses projetos, que é financiado pelo Ministério, junto com colaborações internacionais, porque para clima a gente consegue o dinheiro dos gringos, a gente tem torres imensas na Amazônia que cobrem um pedaço da floresta e jogam CO2 a alta dose ali para ver o futuro. Entende? Tipo aquele filme Back to the Future. A gente consegue ver o futuro, ver o que vai acontecer com as árvores se a gente continuar colocando CO2. A gente tem projetos que trabalham com a população da região para qualificar o trabalho, porque a gente quer que a população da região fique na região. A população originária, os povos originários e mesmo a população nativa, fique lá, porque eles são os guardiões da floresta. Então, o que a gente faz? A gente qualifica a produção do pirarucu, do açaí, qualifica com tecnologia. Então, assim, e esses são só uma palhinha dos muitos projetos que o Ministério toca e que, infelizmente, ninguém fica sabendo, porque ainda a nossa capacidade de comunicar e usar as redes sociais não está muito boa. Então, a gente vai trabalhar para ampliar isso também. Então, agora, nesse momento que a gente está fazendo, olhando os projetos em andamento, consolidando, buscando mais dinheiro dos gringos e desenhando áreas estratégicas para levar para o FNDCT, que é este fundo que estava lá preso durante o governo anterior, que a gente não podia quase usar, e que agora vai ser discutido que linhas estratégicas vão financiar. Então, a gente vai ter linhas, certamente, eu vou defender que a gente tenha linhas estratégicas na área de vírus, na área de preservação da Amazônia, com todos os espectros que isso significa. Quando eu falo de vírus, eu também estou pensando espectros sociais que traz a gente ter uma pandemia, psicológicos, tá? Que traz a gente ter uma pandemia. Toda essa, quando eu falo um assunto, ela tem ramificações em vários assuntos, então a gente vai defender que essas coisas tenham financiamento, bem como linhas estratégicas no mundo inteiro, que são, por exemplo, computação quântica. Computação quântica é uma coisa que cada país do mundo está lá, bem animadinho por entrar, e a gente precisa também estar nesse jogo, e estamos defendendo de a gente entrar como o primeiro país das Américas a entrar no CERN. Então, assim, isso são só alguns dos projetos que povoam o cotidiano na Secretaria e que espero, se eu voltar aqui para conversar com vocês daqui a um ano, eu digo, olha, ganhamos isso e ganhamos dinheiro dos gringos. Bom, a gente conversou sobre investimentos, relações governamentais, sobre o estudo da ciência como um todo, mas o fato é que de 20 anos para cá, no início dessa tua caminhada até os dias de hoje, esses 3 tópicos eles se desenvolveram bastante. E a gente queria saber o que tu reparou de diferença desses 20 anos atrás até os dias de hoje, e se tu consegue projetar um futuro no Brasil para essa área da ciência, de investimentos, relações governamentais e todos esses tópicos que a gente conversou contigo no decorrer dessa entrevista. Nós temos que implementar políticas de Estado em todos esses temas. Então, assim, o Brasil precisa ter investimentos regulares e consistentes e sempre presentes para a gente ter uma ciência que não tenha tropeços ao longo do caminho. Isso também vale para a questão de gênero. Se eu não tiver políticas públicas implementadas, não adianta ter boa vontade, não adianta ficar falando, Dia das Mulheres, vou te dar uma flor. Não, eu quero salários iguais e eu quero que as coisas virem lei. Ontem eu estava vendo lá num desses jornais, que eu chamo, não vou dizer aqui, mas é que esses jornais paulistas, que diziam assim, os homens brancos héteros estão perdendo o seu lugar. Gente, os homens brancos héteros compõem 80%, 90% dos cargos de topo. Eles não estão perdendo o seu lugar, porque estatisticamente o lugar deles é no máximo 50% se forem todos os homens e muito menor se eu levar a questão racial e se eu levar a questão sexual. Então, assim, eles não estão perdendo nada, eles estavam lá errados. Então, assim, vamos combinar que a gente precisa implementar políticas
que façam com que a diversidade esteja entranhada no conceito da população. Isso não é só porque é justo e democrático. Já seria bom se fosse só por justiça e democracia, mas é porque o sistema com diversidade é mais eficiente. E como o Brasil é um país muito diverso, a gente seria muito mais eficiente que os demais países, justamente porque a gente tem essa diversidade embutida. Muito mudou desde que eu comecei a estudar. Muito mudou, tanto em questões de gênero, como questões de raça, como questões de política científica e mesmo na participação do Brasil na ciência. Mas eu não me conformo, eu sempre tenho que estar, tanto na ciência como nas questões de diversidade, na fronteira do conhecimento. E é lá que vocês vão me achar sempre. Tá certo. Muito obrigada, Márcia, pela tua presença, pela tua disponibilidade e por essa esperança e esses planos para o futuro. A nossa entrevista se encerra aqui. Muito obrigada.